Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News para Curitiba e também para todo o Paraná. E hoje, neste dia 17 de fevereiro, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Ricardo Ramina, uma grande personalidade da área médica, neurocirurgião, um dos fundadores do Hospital INC, e ele vai conversar com a gente aqui sobre, não só sobre a história do Hospital INC, que acaba de completar 20 anos, completou agora no final de 2023, mas também as milhares de cirurgias neurológicas já feitas por ele e também pela equipe do Hospital INC, por todos os avanços, né, que fazem do Hospital INC, que fazem de Curitiba também uma referência nesta área médico-hospitalar. No segundo bloco, eu recebo Leandro Carvalho, CEO da Supercampo, uma AGTEC sediada aqui em Curitiba, que está fazendo uma revolução aí no mercado do agronegócio, junto às cooperativas, não só aqui do Paraná, mas também de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Doutor Ramina, muito bom dia, um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje no Grandes por Bessa. Muito bom dia, Bessa. É um grande prazer e eu agradeço a oportunidade de poder estar participando aqui desse programa que já tem assim, uma audiência muito grande em todo o estado do Paraná. Eu é que agradeço. Bom, primeiramente, né, o senhor tirou umas merecidas férias, porque eu sei que a sua rotina é bastante, eu não vou dizer pesada, mas é uma rotina muito intensa, né, de cirurgias, de vivência ali dentro do hospital, né? O senhor parece que acaba de chegar aí de um giro pelo Peru, né? Exato, e o Peru é muito interessante em relação à neurocirurgia, porque os incas já realizavam cirurgias neurológicas na época. É mesmo? Então existem crânios com trepanação e a gente sabe que esses pacientes sobreviveram. Imagina, fazer uma craniotomia, abrir um crânio naquela época sem a mínima condição. Mas a gente sabe que eles sobreviveram porque nesses crânios a gente vê que o osso voltou a crescer. Então mostra que aquele paciente, entre aspas, ele sobreviveu à cirurgia. Isso a gente está falando de alguns milhares de anos. Exato, 1530, 1540, quando os espanhóis chegaram, mas os incas já trabalhavam antes com isso. Sim. Então é muito interessante a gente poder visitar o país e ver nos museus. O Brasil estava sendo descoberto e eles já estavam fazendo cirurgias cranianas. Cranianas em condições praticamente terríveis. Terríveis, né? Terríveis. Em plena selva amazônica, talvez, né? Exato. Não sei. O senhor esteve em Machu Picchu? Em Machu Picchu, em Cusco. E é muito interessante estudar a história desses povos latino-americanos, como os astecas, os maias, os incas. E são civilizações extremamente interessantes da gente visitar esses sítios arqueológicos. Sem dúvida. Bom, então eu vejo que médico, quando tira férias, está sempre ali, pelo menos, né? Atento assim à sua área, né? Alguma coisa que possa chamar a atenção, né? A profissão de médico é uma profissão diferente das outras, porque nós, desde a faculdade, a gente não para nunca de estudar até morrer. Eu digo nem aposentar, porque mesmo médicos aposentados continuam ainda estudando. Eu tenho muitos colegas já aposentados que ainda vão em congressos e que ficam muito interessados em saber o que a gente tem feito de novo na área. Então, realmente, quando a gente viaja, a gente sempre tem um interesse na área também. Exatamente. Até porque o médico, a gente sabe, né, seja qual for a especialidade dele, ele tem que estar sempre, mesmo em férias, sempre meio de plantão, porque ele pode se deparar com uma emergência, nunca se sabe, né? Exato. E nos dias de hoje, com o WhatsApp e tudo, então a gente, por exemplo, estou lá no Japão ou na China, eu estou sabendo dos meus pacientes que estão aqui em Curitiba. O pessoal está me mandando exames, estão discutindo, então online. Quer dizer, então isso é uma coisa realmente espetacular. E aí, às vezes, com o fuso horário, o senhor pode estar lá jantando, tomando um belo vinho, comendo, né, uma iguaria, né? E de repente o paciente está ali necessitando de uma opinião sua, né? Exato, e isso abriu muito assim um horizonte de oportunidades para a gente fazer congressos online. Nós fazemos
pelo menos 2 ou 3 congressos por mês, ou reuniões por mês online, com colegas da Austrália, do Japão, da Índia, norte-americanos, europeus. Então, realmente, o mundo hoje mudou muito em relação ao que era há 20, 30 anos atrás. É verdade. Que é exatamente o período em que o INC foi fundado, né, doutor Ramiro? Exatamente. E a grande pergunta é por que fazer um novo hospital em Curitiba? Por que eu tive a ideia de criar o INC? Então, quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei muitos anos na Alemanha, 7 anos na Alemanha. E quando eu voltei da Alemanha, até meu ex-chefe na Alemanha, que é uma pessoa extremamente conhecida no mundo inteiro, falou: por que você vai para o Brasil? Eu digo: eu vou para o Brasil porque eu quero desenvolver no Brasil tudo aquilo que eu fiz na Alemanha e continuava fazendo na Alemanha. Quando eu cheguei em Curitiba, eu comecei a trabalhar, e eu trabalhei praticamente em todos os hospitais da cidade de Curitiba. E eu não encontrei um local que me desse aquilo que eu tinha como objetivo, que era um hospital dedicado muito ao ensino, à pesquisa, um tratamento extremamente humano dos pacientes, e que a gente pudesse ter uma tecnologia totalmente nova. E com isso a gente vem fazendo o INC, e eu posso dizer com orgulho que no Brasil hoje não existe nenhum hospital, nem os grandes hospitais de São Paulo, como Einstein, como o Sírio-Libanês, que tenham para a neurocirurgia as condições de trabalho e as condições físicas e de filosofia que nós temos no INC. Então, quando eu trabalhava na Alemanha, a gente recebia muitos pacientes brasileiros de São Paulo, de Brasília, muitos políticos, porque o serviço que eu trabalhava na Alemanha era mundialmente conhecido. E muitos desses pacientes iam para operar lá em Hannover, que não podiam ser operados no Brasil. Chegavam lá, davam de cara com um curitibano. Exato, eu operei muitos casos, muitos brasileiros que foram para lá. Então, quando eu voltei para Curitiba, eu digo: por que os curitibanos têm que ir, por exemplo, para São Paulo, para outros centros? Nós temos que desenvolver aqui. As pessoas vão ficar doentes aqui nessa cidade, não vão ficar doentes em Nova York, em Londres. Então, nós temos que ter aqui o melhor da medicina que a gente possa oferecer para os nossos pacientes. E essa foi a intenção de fazer o INC. Graças a Deus, depois de 20 anos, a gente está muito satisfeito com o que a gente conseguiu. Bom, o INC fez um grande evento, né? O senhor lá e a sua equipe toda, doutor Murilo Menezes, né? Que é seu sócio, também um outro fundador. Teve um grande evento lá no Castelo do Batel, dia 14 de dezembro, que foi para comemorar oficialmente os 20 anos, né? O senhor recebeu até uma homenagem da Câmara Municipal, né? Isso. Na verdade, a gente tem trabalhado muito com programas sociais também. Muitos programas sociais aqui, porque a medicina, eu sempre falo, não existe diferença quando o paciente entra dentro do centro cirúrgico. Se for uma pessoa muito humilde, um favelado, por exemplo, ele é exatamente igual ao presidente dos Estados Unidos. Quando a gente vai fazer a cirurgia, o cérebro é igual, é tudo igual. Então a gente tem que oferecer também para as pessoas mais carentes a oportunidade de tratar de uma maneira como trataria o presidente dos Estados Unidos. E essa é uma a filosofia que a gente tem no INC. Muito bem. Parabéns, aliás, né, por essa visão da medicina que o senhor tem. Mas eu queria entrar um pouco mais aqui na história do INC. O senhor começou na Santa Casa de Curitiba? Eu formei na Católica e comecei a trabalhar na Santa Casa. Aí, naquela época, ainda hoje, os melhores lugares no mundo para fazer neurocirurgia, basicamente, era a Alemanha, Estados Unidos e Japão. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha para fazer uma formação completa, e eu ia ficar na Alemanha, inclusive. Você já falava alemão? Eu não falava alemão. Foi bastante difícil. E eu sempre falo, quando eu cheguei na Alemanha, primeiro eu não entendia nada. Depois eu entendia, mas não conseguia falar. E finalmente eu aprendi a falar alemão, e aí é uma língua, quase que uma língua materna para mim, falo do alemão. Mas realmente isso demora muitos meses para a gente se adaptar. Certo. Bom, aí o senhor, então, aí o senhor começou na Santa Casa e... Isso, aí eu fui estive em Frankfurt, e de Frankfurt eu fui para Hannover. Então, esse foi o trajeto que eu fiz assim para a formação. E depois de formado, de já ter o título de especialista na Alemanha, que são 6 anos, são 6 anos para ter o título de especialista. Aí eu ainda fiquei como chefe de clínica, que é a segunda pessoa do serviço, fora o diretor do serviço.
assumindo todas as responsabilidades, não só médicas, mas também administrativas. Aham, certo. Exatamente. Então o senhor começou em 73, né? Que o senhor, 75 me formei. O senhor se formou em 75. Isso. Certo. E aí o senhor então, aí foi ser estagiário no serviço de neurocirurgia da Santa Casa de Curitiba. É residência médica. Residência médica estagiário é um pouco diferente. Residência médica é aquele médico que começa na profissão e que assume essa responsabilidade já de acordo com o seu nível de formação. Mas ainda na faculdade? O senhor, não. Depois de formado. Já formado, como residente, sim. Isso. Certo. Ok. Bom, mas aí naquela época, né, os diagnósticos eram muito, em relação a hoje, muito, talvez... Exato. Muito precários. Na verdade, nessa época, a tomografia computadorizada estava recém começando no mundo. E foi interessante porque o meu antigo chefe, entre aspas, na Santa Casa, ele fez uma profecia que a tomografia só chegaria em Curitiba uns 20 anos depois. E praticamente um ano depois já estava funcionando aqui. Então, a tomografia veio assim, mudar completamente a forma da gente fazer o diagnóstico. Graças a Deus, melhorou muito o diagnóstico. E só para ter uma ideia, na época, no início, a tomografia, para a gente fazer uma tomografia de crânio, levava quase que 1 hora. Coisa que hoje a gente faz praticamente em 1 minuto e meio ou 2. Então a tecnologia é impressionante nessa área, na área de neurocirurgia, como ela desenvolve. Aí veio a ressonância, vieram todos os exames de imagem, já muitos exames hoje genéticos, e faz com que a gente possa realmente ter um diagnóstico muito mais preciso e ajudar de uma maneira real muitos pacientes. E também isso deve resultar no sucesso, né, na recuperação de muitos pacientes, né, que sofrem um AVC, por exemplo, né? Com certeza. E o AVC é uma das doenças assim, muito frequentes. Nós recebemos no INC por dia 2 ou 3 pacientes com AVC. É mesmo. Então é uma quantidade muito grande. Tem várias causas para isso. E é muito importante, principalmente no AVC, o tratamento precoce. Nós temos poucas horas para tratar, porque o cérebro ele precisa do oxigênio, ele precisa assim do sangue chegando. E se tem uma dificuldade disso, ele morre, as células cerebrais morrem e podem ter sequelas ou mesmo a morte do paciente se a gente não agir numa fase muito precoce. Então, 3, 4 horas do início do quadro a gente tem que agir. Bom, já que eu estou falando aqui com uma das maiores autoridades do mundo em neurocirurgia, quais são, Dr. Ramina, assim, as principais causas do AVC hoje? A principal causa do AVC é pressão alta, diabetes, problemas assim de gordura no sangue, popularmente falando. A pressão alta é a primeira delas, né? A primeira delas. Então, são cuidados básicos que as pessoas têm que ter para evitar isso, porque o AVC é uma doença devastante, uma doença terrível. Todo AVC é grave, não existe AVC não grave, é todo grave, porque o cérebro é um órgão extremamente sensível e muito importante. Então, perder uma área do cérebro por causa de um AVC, muitas vezes deixa sequelas e sequelas graves. Então, o importante é a gente poder prevenir e agir imediatamente se o paciente tiver um AVC. E no caso de AVC, claro, existem aquelas pessoas com mais predisposição, digamos assim, não é? Ou todos nós, em qualquer momento da vida, estamos sujeitos a sofrer um AVC? Não, todo mundo não vai sofrer um AVC, mas existem, assim, predisposição familiar. Tem pessoas que têm doenças familiares. E também a forma as pessoas têm uma conduta social assim diferente. Então, você vive num meio em que tem uma dieta muito, muito ruim, que tem um colesterol muito alto. Então, isso tudo propicia a possibilidade daquela família, daquelas pessoas terem mais AVC. Alimentos que podem contribuir para elevar o nível da pressão, né, da pessoa, isso, esse tipo de pressão coisa. arterial e gordura no sangue, tudo. Hábitos alimentares e sociais também, né? Exato. Os seres humanos hoje vivem muito, eles vivem 70, 80, 90 anos. No passado, não muito longínquo, as pessoas viviam 40 anos, 30, 40 anos. Então a gente evoluiu muito na sociedade. E nós temos que tomar cuidado. E o corpo humano sofre com isso, se não for realmente assim, adequado o que as pessoas fazem. Só para encerrar esse caso do AVC, ele não tem uma idade específica que ele escolha para
para atingir uma pessoa, não, né? Depende muito da causa. Então nós temos AVC em pessoas jovens, como tem às vezes problemas cardíacos, ou problemas familiares, ou doenças familiares, ou algumas coisas assim. Ou AVC hemorrágico. AVC hemorrágico é a ruptura de um vaso, o mais frequente é a ruptura de um aneurisma intracraniano. E isso é uma doença do paciente mais jovem. O AVC isquêmico, aquele que fecha os vasos, esse é de um paciente mais de idade, porque já tem mais arteriosclerose, tem outras doenças mais crônicas. Certo. O Hospital INC hoje, ele ampliou seu leque de atendimento, né? Ele não é um hospital 100% só voltado a neurocirurgia ou a doenças neurológicas, né? Quando eu idealizei a criação do INC, o que eu percebi é que nós precisaríamos ter uma enorme infraestrutura de alta complexidade na neurocirurgia. Porque a neurocirurgia é uma especialidade de altíssima complexidade, tanto na parte de diagnóstico, de laboratórios, de UTI, de centro cirúrgico, de cuidado pós-operatório. E quais são as outras especialidades que também precisam disso? Cirurgia cardíaca, cardiologia e oncologia. Então esse tripé é que deu a nossa intenção de criar um hospital de alta complexidade. Porque o que eu uso de infraestrutura é o que o meu colega, Dr. Francisco Costa, usa na cirurgia cardíaca e da parte da oncologia também. Então essas três especialidades são o carro-chefe do INC. E nós temos otorrino, nós temos cirurgia abdominal, nós temos dermatologia, nós temos uma série de outras áreas assim, mas essas três são áreas que necessitam uma altíssima complexidade de tratamento. Hoje as instalações do INC, claro que nesses últimos 20 anos elas devem ter crescido muito, né? Deve ter começado não sei com quantos metros quadrados e hoje quantos são? Na verdade nós começamos com 40 leitos, hoje nós estamos com 93 leitos e vamos ampliar para o projeto final para 220 leitos. Olha só. Nós temos no momento 6 salas de cirurgia, nós vamos ampliar para 9 salas de cirurgia. Certo. Nós começamos com 10 leitos de UTI, agora nós vamos ter 30 leitos de UTI. Então, eu sempre falo, o hospital é como se fosse um ser vivo. Todos os dias tem uma nova necessidade, está sempre crescendo. Então, na verdade, é o pior ramo de investimento que existe é a área de saúde. Uma série de motivos. Mas é uma necessidade. Como tem a necessidade da alimentação, tem a necessidade da saúde. Porque a medicina, ela combina duas coisas, né? Ela é um negócio, mas antes de ser um negócio, ela é um sacerdócio, né? Para fazer um trocadilho aí com as palavras. Eu sempre falo, eu dou um exemplo muito interessante. Por exemplo, como entender o que é medicina. Se eu opero uma criança, que nós temos o programa da criança, a gente pode conversar sobre isso, gratuitamente, quero falar disso. Totalmente gratuitamente. O NeuroKids. Isso, o NeuroKids. E essa criança, ela sai super bem do hospital, curada, com toda a tecnologia possível e imaginável. Isso foi um péssimo negócio para o hospital, porque o hospital não ganha nada. Agora, se a gente opera uma pessoa com muitas posses... Do ponto de vista meramente econômico, né, digamos assim. E o paciente vai a óbito. Do ponto de vista médico, hospitalar, é horrível, terrível. Mas do ponto de vista empresarial é ótimo, porque ele gastou muito dinheiro. Então, como médico, o que a gente tem que ver é isso. O que importa mesmo não é a parte financeira. O que importa é o resultado do tratamento. E eu acho que, infelizmente, a gente tem notado que os médicos mais jovens, e eu formo médicos há mais de 30 anos, eu tenho visto que uma nova geração tem muita preocupação, muito mais com a parte financeira do que com a parte médica, com a parte de tratamento. Então, e o NeuroKids, né, é um programa que foi criado pelo senhor, né, que tem os custos bancados pelo próprio hospital, né, pelo próprio Hospital INC, também por médicos e doadores individuais e que atende crianças não só do Brasil, né, com problemas, né, com doenças neurológicas, tumor cerebral e tudo mais, mas também de países aqui próximos, né, do Brasil, da América do Sul. Exato. Uma das maiores tragédias que existe é quando a gente recebe um casal com uma criança com tumor cerebral. Então, quantas milhares de vezes eu já vi isso na minha frente? Chega um pai desesperado, uma mãe desesperada com um filho, com uma filha com tumor cerebral.
E a gente oferece o máximo que a gente pode, graças a Deus, a maioria das vezes tem uns bons resultados. Mas aí eu fiquei pensando, e o coitadinho daquela criança que realmente não tem assistência, que fica com muita dificuldade de conseguir uma assistência? Nós temos que oferecer para e que, se tratada, poderia ter uma vida normal, né? Poderia ter uma vida normal. Aí a gente desenvolveu esse programa que chama Inc. Neuro Kids. É um programa que a gente opera já há muitos anos, crianças, de uma maneira, os médicos totalmente gratuitos, hospital, a maior parte gratuitos, mas nós temos também a participação de empresas, de doadores, e que tem nos ajudado a desenvolver esse programa. Quantos pequenos pacientes o senhor já atendeu lá nesse programa? Nesse programa, perto de 50 pacientes. 50 pacientes. E é interessante que essas crianças, elas chegam para o hospital e elas são atendidas, elas ficam, lógico, com a mãe, com o pai. O pessoal da enfermagem tem um carinho que até realmente dói o coração de ver, assim, tão bonito que é. Elas tratam essas crianças como se fossem pequenos príncipes ou princesas. Então a gente vê técnicos de enfermagem que são pessoas mais assim, humildes, trazendo um chocolatinho, trazendo um presentinho para essas crianças, porque isso comove todo mundo. Sem dúvida. Posso imaginar muito bem, né? Agora, doutor Ramina, bom, tem tanta coisa aqui pra gente falar que, né, espero que dê tempo, mas eu queria falar, tem uma parceria do Hospital Inc. muito bacana, aqui com o Grupo RIC, né? Parece que já foi feita uma série lá mostrando, acho que esse programa inclusive, né? O NeuroKids, não foi? Exato. Na verdade, nós temos um carinho muito especial pela RIC. Eu conheci o Leonardo Petrelli, que é o presidente aí, há muito tempo atrás, uma situação também médica, e eu notei essa pessoa. Quem é essa pessoa? Certo. Uma pessoa extremamente humana, uma pessoa interessada no desenvolvimento do estado, da cidade. E aí a gente iniciou uma série que chama Incríveis de Inc, né? Com as iniciais, né? Inc. A gente fez uma série na televisão em que a gente aborda, por exemplo, cirurgias cardíaca, neurológica, e um dos episódios foi com essas crianças. Então, entrevistando os pais, as mães, assim, a mãe, o pai, essas crianças, mostrando essa criança depois da cirurgia, para mostrar como funciona o hospital. Essa série foi ao ar no 2020 e 2021, né? 2021. Aliás, 21 e 22. 21 e 22, exato. Então, muito interessante. E nós estamos preparando para esse ano mais uma continuação dessa série, inclusive mostrando os bastidores do hospital. Porque a maioria das pessoas, e mesmo os médicos que trabalham no hospital, não tem ideia dos bastidores do hospital. Então, aquela secretária que chega de manhã, como ela sai de casa, como ela chega no hospital, como é a cozinha do hospital, como é a farmácia do hospital, como é o pessoal da limpeza, que cuidados que tem que ter. Então a gente quer mostrar isso para o público, assim, em geral. Que bom, muito bacana. Já tem data de estreia, nome, tudo? O nome é a continuação da série. Agora, a estreia é possivelmente a partir do meio do ano. Do meio do ano. E aqui, mais uma vez, em parceria com a RIC. Com a RIC TV. Olha só. Bom, e eu imagino que o INC, hoje a equipe toda, né, incluindo médicos, corpo médico e funcionários, são quantas pessoas? Nós temos praticamente 600 funcionários trabalhando no INC e mais de 200 médicos. Então, realmente é uma coisa bem complexa, porque cirurgias de alta complexidade e hospitais, eles trabalham 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, no meio da madrugada, nós temos pessoas chegando no hospital, nós temos que ter uma equipe preparada, nós temos que poder operar um doente às 2, 3 da manhã, em junho, julho, no frio de Curitiba, e com condições ideais. Esse é o objetivo do hospital. E o seu filho também é neurocirurgião, né? Eu tenho um filho e um sobrinho neurocirurgiões. Meu filho ficou 13 anos na Alemanha e voltou agora fazem 3 anos. E o meu sobrinho ficou 9 anos na Alemanha e voltou agora. Seu filho é o Christopher. É o Christopher Ramina, certo. Exato. E o seu sobrinho? É o Guilherme. Guilherme. Mas eu tenho uma equipe médica formada conosco, nosso staff da neurocirurgia, a maioria são formados por nós mesmos. São pessoas que hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que são os grandes especialistas das diferentes áreas, não só no Brasil como no mundo. São pessoas que são convidadas constantemente para apresentações, congressos no mundo inteiro,
reconhecimento no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa. Isso nos dá muito orgulho. Sem dúvida. O Christopher atua aqui em Curitiba hoje. Trabalha, todos eles trabalham no INC. E essa é uma característica que todos os médicos da neurocirurgia só trabalham no INC, não trabalham em outros lugares. Tem especialidades que têm essa característica. Por exemplo, a gente opera um paciente lá no INC e está trabalhando, e tem outro paciente lá no outro hospital, do outro lado da cidade. O paciente não está passando bem, aquele que foi operado, até chegar lá, possivelmente já é muito tarde. Então nós trabalhamos como cirurgia cardíaca, neurocirurgia, deve ser só em um lugar. Porque naquele lugar você tem uma equipe bem formada para atender 24 horas qualquer intercorrência, que é fundamental nessa especialidade. Sem dúvida, sem dúvida. E claro, né, para quem está nos ouvindo aqui e eventualmente está com algum familiar, ou seja, um amigo lá no INC, é muito bom ouvir isso, né? A pessoa fala assim, fica mais tranquila, né? Porque isso traz uma tranquilidade, uma segurança a mais para o paciente, né? Exatamente. Se às 2 da manhã o paciente tiver uma complicação, ele vai ter imediatamente um exame, porque tem um médico dentro do hospital da minha equipe e vai ser atendido imediatamente. Então, como eu falo, eu tenho muitos colegas, muitos amigos em São Paulo que atendem 4, 5 hospitais. Eles não conseguem nem ver os pacientes que eles operam, porque é impossível, pelo trânsito, pela dificuldade. Claro. Sem dúvida alguma. Bom, doutor Ramina, infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao final e certamente certamente vão ficar devendo aqui abordar muitas coisas, fazendo muitas outras perguntas ao senhor, inclusive, acabei não citando aqui as inúmeras homenagens que o senhor já recebeu ao longo desses 50 anos de carreira. Quase 50, São quase 50? Quase 50. Então, já me perdoe por ter arredondado aqui os 50 anos, mas enfim, entre essas homenagens, o senhor foi homenageado na última edição do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que é o evento científico mais importante dessa especialidade no país, que ocorreu em outubro em São Paulo. Enfim, em setembro do ano passado, o senhor recebeu o título de cidadão benemérito do Paraná, que ele foi outorgado pela Assembleia Legislativa aqui do Estado, título de professor honoris causa da Associação Médica da República Tcheca, entre muitos outros, Entre muitos outros. Então, quero agradecer aqui a sua presença hoje aqui com a gente, conversando, batendo um papo aqui sobre esses 20 anos do Hospital INC e que fazem de Curitiba uma cidade também referência nessa área médica e particularmente na neurocirurgia. Meus parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, e o INC está totalmente à disposição para quem quiser conhecer e conversar conosco. E parabéns por esse programa NeuroKids, por esse lado, que eu sei que o senhor também tem aqui, uma coisa que a gente acabou não falando, mas o senhor é um defensor da humanização hospitalar, Isso é fundamental, porque todos nós um dia vamos precisar de um médico, de um hospital, a gente tem que tratar como se fosse alguém da nossa família. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Espero recebê-lo aqui numa outra ocasião. E o ano está só... Ainda está em tempo da gente desejar Feliz Ano Novo. Então, quero desejar aqui ao senhor, a toda a sua equipe, e mais sucesso ainda ao Hospital INC. Muito obrigado. E eu gostaria de desejar também extensivo a toda a equipe da RIC TV o nosso grande abraço e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado. E a gente volta...